Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós iremos trabalhar com a análise de benchmark dentro da análise envoltória de dados. Nós iremos ver aqui um pouco sobre a teoria básica, de forma que tenhamos maior facilidade para interpretar os resultados que nós vamos obter tanto no R quanto no programa ENS. Aqui no canal você encontra vídeos básicos de como utilizar tanto o programa R quanto o programa ENS. Então, quando nós falamos de análise de benchmark, o que nós estamos interessados é na comparação do desempenho de uma empresa em relação às outras. E aí, para fazermos essa comparação, é importante que nós tenhamos empresas que têm o mesmo tipo de produtos ou serviços, utilizando também o mesmo tipo de recursos. E podemos aplicar isso para empresas, organizações, indivíduos, divisões, indústrias, projetos, entre outras várias opções. E essas comparações, essa análise de benchmark, pode ser feita tanto intra quanto interorganizações. O que isso quer dizer? Nós podemos comparar a mesma organização com ela mesma ao longo do tempo. Então, longitudinal. E nós podemos comparar uma organização com outras organizações, isso dentro de um mesmo período de tempo. E nós podemos ainda fazer uma comparação intra e inter, tudo dentro do nosso dado. Ou seja, nós podemos ter várias empresas, a empresa 1, 2, 3 e 4, em um ano de 2000, podemos ter essas mesmas empresas em 2001 e assim sucessivamente. E quando formos fazer a análise, então teremos uma análise intra e inter-organizações. Comparamos a mesma empresa com ela mesma ao longo do tempo, mas também podemos comparar empresas diferentes dentro do mesmo tempo e mesmo empresas diferentes ao longo do tempo. Então, nós podemos analisar como que uma empresa, por exemplo, evoluiu ao longo do tempo, se ela melhorou ou piorou em relação ao seu benchmark, em relação às outras empresas. Podemos aplicar também com organizações, então, tanto com fins ou sem fins lucrativos. E podemos, então, como podemos fazer essa análise ao longo do tempo, né? E mesmo inter e intra-organizações, podemos analisar também o impacto de uma política no desempenho de uma indústria. Então, foi implementada uma política de subsídio no ano de 2000, podemos comparar o desempenho das empresas em relação a 2002 e 2000, ou seja, temos que considerar, obviamente, um prazo razoável que a gente espera que essa política tenha um efeito. Não faz sentido você analisar o efeito da política imediatamente após a sua implementação, porque dificilmente vai ter algum efeito aí, salvo algumas exceções. Então, quando a gente vai relembrando os conceitos de eficiência, então nós precisamos do insumo. Então, nós vamos ter uma tecnologia que vai permitir a transformação do insumo em produto. E nós temos que a empresa é eficiente se ela consegue transformar o insumo em mais produto, ou se a gente consegue ter o mesmo produto, mas com menos insumo. De forma que, no caso, se pensarmos em insumo, a empresa vai ser eficiente se nós estivermos utilizando o mínimo possível de insumo para produzir Y, ou seja, se reduzirmos o insumo, como não há ineficiência, obrigatoriamente iremos reduzir o produto. Então, isso seria um ponto eficiente. Então, para determinarmos se uma entrada pode ou não produzir uma saída, precisamos então, da tecnologia. Então, nós vamos transformar os insumos em produtos por meio de uma tecnologia que vai combinar insumo e gerar um. E um ponto importante dentro da análise de benchmark é estimar como esse conjunto de tecnologia transforma insumo em produto em várias empresas, mas nós utilizamos observações reais, ou seja, nós utilizamos os nossos dados, as nossas empresas, as nossas DMUs que já estão operando para então estimar essa tecnologia. Observe também que a DEA, a Análise Envoltória de Dados, não me fornece uma função. Você não vai conseguir que o método te indique que a tecnologia é essa, é dessa forma que converte insumo em produto.
Então, se a gente tem uma firma O como orientação insumo, é essa aqui o nosso modelo. Então, eu quero minimizar o E e os valores dos lambdas, em que o valor do lambda é que nós vamos conseguir aqui analisar os pares por excelência, ou para então fazermos análise de benchmark. E aí é interessante que esse lado, que nós temos então os lambdas, é o que vai definir os pares de referência para cada DMU. Então, dentro da DEA, nós vamos identificar uma unidade de referência específica. Normalmente, a DEA acaba considerando a média ponderada de unidades existentes, ou seja, uma empresa não vai ter benchmark apenas em uma outra. Então, o benchmark vai ser mais ou menos uma média de outras duas empresas. Nós vamos ver na curva da fronteira de produção melhor essa questão. E as unidades com pesos positivos, então, vão ser unidades pares, ou seja, com esses pesos com lambda positivos são as unidades pares e nós vamos ver na aplicação mais adiante. Então, graficamente, a gente pode pegar, vamos pegar aqui dentro dos dados que nós vamos já utilizar no R, mas só para a gente entender a teoria antes. Então, nós temos aqui em pontilhado como seria a fronteira estimada para esse conjunto de dados com CRS, ou seja, retornos constantes à escala, enquanto aqui eu tenho para retornos variáveis à escala. Então, nós observamos que dentro do retorno constantes, nós teríamos apenas essa DMU-C eficiente, mas olhando aqui, que é o que a gente vai trabalhar, retornos variáveis, nós temos a C, E e A eficiente, ou seja, eles estão sobre a fronteira de produção. E as ineficientes seriam a B, a F e a D. O que nós podemos ver? Como nós estamos aqui, vamos considerar orientação insumo, isso quer dizer que eu vou manter o nível de produção, Y, e reduzir o nível de insumo. Então, para reduzir a ineficiência de F, eu vou ter que reduzir o nível de insumo dessa forma. Então, nós vemos que o par de excelência de F é em PMU A, porque nós vamos reduzir, tanto A quanto F produz 20 unidades, mas F está utilizando muito mais insumos do que o necessário, então eu teria que vir aqui para o ponto de A. Já o pontos B e D, ele não irá diretamente para uma DMU, ele irá aqui, ó, a gente terá aqui o ponto eficiente para D e aqui o ponto eficiente para B. Podemos ver que então essa parte da fronteira, que não é C nem A, é uma média ponderada das duas, de C e A. Então, por isso que a gente vai ter, então, quando a gente fizer aqui a análise do R, né, para DMU-D, nós vamos ter os pares C e A. E para DMU-B, o A e o C. Mas como o B está mais próximo de A, então o A vai ser uma DMU mais importante para B. A mesma coisa para D, que está mais próximo de C. Que vai então ser uma DMU mais... C vai ser a DMU de referência mais importante. E é importante verificar que, como A, C e E são eficientes, eles são os pares por excelência deles mesmos. O E não vai ter par de excelência para C. Não, o E, ele mesmo, como ele é eficiente. O C, somente ele, e o A, somente ele. Então, tem outros pares, apenas as ineficientes. E aí, então, a gente pode considerar essa unidade de referência, ou pares associados, como uma forma que a empresa pode utilizar para melhorar, com base naquelas empresas, utilizar ela como benchmark para melhorar o seu desempenho. Então, agora nós vamos fazer uma aplicação no programa R. Essa rotina, esse script está disponível, você pode baixar, e o link está disponível na descrição do vídeo, assim como também os slides da parte teórica. O primeiro passo é instalar o pacote Benchmark. Você deve instalar o pacote apenas uma única vez. Eu não vou executar a linha 5 porque eu já tenho instalado no meu computador e pode dar algum probleminha quando você fica reinstalando o mesmo pacote várias vezes. Você deve atualizar o pacote. Então, aproveitando, você vai em Tool e check por Packet Updates, quando você tem um pacote já instalado.
Então, não vou executar 5, você deve executar apenas a primeira vez no seu computador. E depois eu tenho que executar a linha 8. A linha 8 sempre deve ser executada quando você iniciar uma sessão nova no R. Por quê? Isso traz para dentro da memória do computador o pacote seu conjunto de funções. Então, eu vou clicar na linha 8 e aqui em Run, e apareceu aqui uma mensagem carregando a versão. E não apareceu nenhum erro, então está tudo certo. Como esse é um exemplo, nós vamos fazer aqui manualmente as matrizes de dados x e y, mas ao longo dessa playlist sobre análise envoltora de dados, você encontra como importar dados em planilhas do Excel e como trabalhar com elas. Bom, isso aqui é somente para ficar simples o exemplo e mostrar uma outra forma de entrar. Então aqui eu vou criar a matriz X, que vai ser formada por esses elementos, 20, 40, 40, 60, 70, 50. São aqueles dados que estão nos slides anteriormente. E N column significa que é uma coluna. O Y vai ser produto, com esses mesmos dados, com uma coluna. Então, tem que clicar na 8 e na 9. Clico na 8, Run. Vai automaticamente para 10, clique em Run. A linha 11 vai executar a função DEA que está dentro do pacote benchmark, utilizando X como insumo, Y como produto, RTS é o tipo de suposição de retorno à escala que eu estou utilizando, os meus dados retratam, né? Nesse caso, VRS significa retorno variáveis da escala, e orientação é insumo, ou seja, eu vou reduzir os insumos mantendo o nível de produção constante. O que, dependendo da indústria, faz muito sentido, já que o produtor, às vezes, não deseja reduzir a sua quantidade produzida, mas sim melhorar a sua eficiência. Então, vou clicar na linha 11 e Run. Então, vai criar esse objeto e_VRS que está aqui dentro dos dados meu. Posso executar a linha 12. O que tem na linha 12? F indica que eu quero os scores de eficiência que estão salvos dentro desse objeto que eu acabei de criar, que é o e_VRS. Vou clicar em Run. Então, apareceu aqui os scores de eficiência. 1, 0,66, 1, 0,55, 1, 0,4. Então, se você retornar ou baixar os slides que estão disponíveis aí para você, você vai ver que esse primeiro é o A, o B, o C, o D, o E e o F. E que o A, o C e o E são as empresas deficientes. Então, agora eu posso analisar os pares de excelência por meio dessa função peer, que é par em inglês. Então, vai ser par, peer, entre parênteses, o E, underline VRS, que é o objeto que nós criamos, que está salvo aqui dentro. Se você clicar sobre ele, aqui à direita, onde está escrito data, vai abrir uma janela mostrando tudo que está salvo ali dentro. Então, F é o valor de eficiência. Lambda são os lambdas que nós vimos anteriormente no vídeo e que indicam os pares por excelência. Então, aqui nós temos os lambdas para cada um. Eu vou executar a linha 17 e run. Então, por meio dessa função, eu consigo ter os pares de eficiência organizados. Então, perceba que o par 1 do 1, da empresa 1, que era o A nos slides, é ele mesmo, porque ele é eficiente, conforme indica aqui o score de eficiência anterior. Já a 2 é ineficiente, então ela tem como par de eficiência, obviamente não ela, porque ela é ineficiente, mas tem a 1 e a 3, que são as eficientes. Já o 3, ele mesmo, ele é eficiente, o 1 corta. O 4 é 1 e 3. O 5 é ele mesmo, que é deficiente. E o 6 é o par 1, conforme nós vimos ali nos slides. Então, você pode perceber pelo gráfico em que A é 1, D é 2, C é 3, D é 4, E é 5 e F é o 6. Então, você consegue ver esses pares indicados aqui no programa, né? Comparando ali com o gráfico. Podemos ter ainda os valores lambda, que está aqui na linha 31 do script. Então, se você clicar em 31 e Run,
você vai obter os lambdas. Os lambdas indicam a importância relativa de cada DMU como par de eficiência, como par de excelência para as DMUs ineficientes. Então, nós vemos que o 2 tem o primeiro par de eficiência mais importante, é a empresa 1. Assim como nós também conseguimos ver no gráfico que a B, que é a 2, está mais próximo de A, então ela é mais importante. A mesma coisa a gente pode ver para a 4, que seria a D. Como ela está mais próxima de D, então a gente vê que D é mais importante. Obviamente, nós temos o L5, é parte de excelência apenas dele mesmo. E se você quiser comparar, então, por exemplo, podemos comparar o insumo. Então, na linha 45 aqui, nós temos dos insumos, eu estou pegando o 1 e o 2. Então, se você executar, você vai ter o nível de insumo de 1 e de 2, e o nível de produto de 1 e de 2. Perceba que o 2 é ineficiente, conforme nós estimamos anteriormente. Então, aqui nós temos uma relação de insumo, um insumo para um produto, enquanto que para o 2, que é o segundo ineficiente, ele gasta 40 unidades de insumo para gerar 30. Então, obviamente, se você comparar aqui os dois, né, supondo que seja diretamente proporcional, como é um modelo bem simplesinho aqui, com dois insumos, com um insumo e um produto, então você vê que aqui tem 40 e aqui tem 30. Então, você estaria sobrando, considerando essa mesma lógica aqui de 20 e 20, 10. Obviamente, como a gente vê no gráfico aqui, na realidade, o insumo, quantidade mínima de insumo a ser utilizado por B dependeria da inclinação. A quantidade certinha dependeria da inclinação. Mas nós podemos aqui utilizar os códigos de eficiência. Então, se a orientação, se o ineficiência é essa, então nós podemos pegar 0,66, que foi o código de eficiência, vezes a quantidade que ele utiliza de insumo, que é 40. Então, a quantidade de insumo a ser utilizada eficientemente seria 26,66. Então, essa é a nossa aplicação no R, uma aplicação simples. O que é importante, então, você precisa ter o pacote, carregar seus dados, estimar o seu modelo, e aí você deve considerar se você vai considerar retorno constantes ou variáveis, orientação de um produto. Depois disso, você pode utilizar a função PEER para obter os pares de excelência, ou você pode, por meio da função lambda também, a função PEER te dá o que dá a função lambda, com a diferença de que PEER te dá a indicação do número. Aqui você teria que olhar os valores para chegar à conclusão. Então, aqui eu consigo ver que a 1 e a 3 e a 5 não é par de excelência da 2, assim como está indicado aqui, ó, a 2 é a 1 e a 3. Então, e o lambda, a função lambda te dá o peso de cada uma. E aí, como que você vai fazer para escolher qual empresa você vai comparar? Você tem muitos dados, como que faz isso? Então, algumas formas que você tem para comparar você pode pegar, por exemplo, a empresa 1. Foi par de excelência de uma e de duas unidades. A empresa 3, de 1 e de 2. Então, nesse caso, não há predominância ali de nenhuma, né, entre a 1 e a 3. A 5 é somente dela mesma. Então, você não iria analisar as DMUs ineficientes comparando com a 5. Você teria que decidir entre a 1 e a 3. Como a 1 e a 3 par de excelência da mesma quantidade, então não seria um critério. Mas, quando você tiver mais dados, esse é um critério. Então, utilizar aquela DMU que é par de excelência de maior número de outras DMUs ineficientes. Ah, beleza, tudo bem, eu escolhi a DMU 1, vamos supor aqui. Mas ela é par de excelência de várias. Par de excelência da 2 e da 4. Qual que eu vou comparar? Você vai comparar aquela em que a 1 tem o maior peso. Então, a 1 tem o maior peso para a 2. Então, se você quer comparar duas empresas, você vai comparar a 1, você vai utilizar a 1 como benchmark, você vai comparar a 2 a 1, porque a 1 é mais importante, tem um peso maior dentro do método para a ineficiência da 2. Por isso que aqui eu analisei o x e o y da 1 e da 2, ok? Existem outros critérios na literatura, e aí você recomendo que, se você for fazer uma análise e tiver alguma dúvida, busque na literatura os critérios que podem ser utilizados. Aqui na descrição do vídeo você encontra algumas sugestões de referências bibliográficas que podem te ajudar.
Nós finalizamos, então, a aplicação aqui no R. Vamos agora ver um pouquinho da aplicação no MS. Se você não tem interesse em ver a parte do software MS, eu agradeço a sua presença até o momento. Desejo bom trabalho. Se gostou, deixe seu comentário, deixe seu like. Esse é o programa EMS que nós vamos trabalhar um exemplo de análise de benchmark. Na descrição do vídeo você encontra o link para baixar o programa. E também nessa playlist de análise envoltora de dados você encontra outros vídeos sobre o EMS com foco em como estimar o modelo e outras opções desse programa. Aqui o foco é apenas a gente entender um pouquinho de benchmark. Primeira coisa, eu vou carregar os dados, clicar em Load File, Load Data. Eu vou carregar exemplo, que é o exemplo do próprio programa, e fica dentro de arquivos de programas, no meu caso, 86/ms. Então, no seu vai ficar alguma parte aí, C, arquivo de programas, MS, se você tiver dificuldade para encontrar e não abrir diretamente. Então, eu vou clicar em abrir. Aparentemente não aconteceu nada, mas você vai ler aqui embaixo. No finalzinho do programa vai estar input, output, data e vai estar o arquivo carregado. Então eu vou rodar aqui, clicar em IDEA, Run Model, tem várias opções. Eu vou utilizar variável, radial, insumo, marcar supereficiência. O que eu estou interessado aqui é apenas fazer a análise de benchmark. Não vou entrar no mérito dessas orientações, opções de retorno. Pronto. Aqui agora eu tenho a saída do programa. E é importante também que aqui dentro da nossa playlist você encontra como importar os dados. Então, esse programa exige uma forma específica, que sua planilha deve estar formatada para você conseguir importar. Ok? Então, aqui de azul, está destacado de azul todas as linhas que são DNUs eficientes. Ou seja, o 10, o score de eficiência de 100%, ou de 1. Então, ela é eficiente. Aqui nós temos relação, né, custo e sobreveio, não vou analisar isso no momento. E aqui eu tenho a coluna benchmarks, que é o que está que é o foco desse vídeo, né? Então, esse 13 aqui indica que a DNU 10 é parte de excelência de 13 outras DNU. E aí, qual que você sabe em qual que ela é parte de excelência? Aqui, por exemplo, para DNU 12, a gente está escrito 10, 012, 14, 005, 40, 070 e 48, 023. O 10 indica que é DNU 10. O entre parênteses indica o valor do lambda, que seria o peso que essa DNU 10 tem para a DNU F12. Então, aqui já tem sua análise. O que você vai fazer agora? Para fazer análise de benchmark, você vai ter que selecionar um ou mais, normalmente uma empresa eficiente, e uma empresa, uma DNU ineficiente, em que essa empresa eficiente tem um peso importante. Então, por exemplo, se eu considero analisar a F10 como eficiente, qual que é o benchmark que eu vou comparar com ela? A F12, a empresa F10 tem um peso pequeno, então você teria que procurar aqui, ó, a F10 já tem um peso de 0,32. Então você teria que dar uma analisada nos seus dados. Ó, nós temos aqui a F40 nesse daqui para a F25. Na empresa F25, que é ineficiente, com score de eficiência de 79% ou 0,79%, a DNU40 tem um peso de 0,82. É um peso muito grande. Tá? Então, apesar da DNU40 ser parte de ciência de apenas 8, você pode talvez analisar a DNU40 como eficiente e comparar seu desempenho, sua quantidade de insumos e produtos, sua tecnologia, sua gestão. A tecnologia, nem tanto, porque o método supõe que a tecnologia é homogênea. Então, você tem que analisar outros fatores que não estão incluídos no método, que é a capacidade de gestão, alguma outra coisa, fatores externos que podem explicar a ineficiência, a qualidade dos insumos, talvez, né? Então, a qualidade da mão de obra, apesar que a gente está supondo sempre que insumos e produtos são equivalentes, pode ser que não seja, de fato. Então, isso é um método, essa análise de benchmark permite que você adentre mais profundamente
nas suposições do método, avalie se de fato isso acontece para aquelas empresas e o que está acontecendo quanto à tecnologia, quanto aos insumos, quanto à capacidade de gestão, de produção. Então, você pode, talvez, utilizar a F40, comparar o nível dessas questões com a empresa F38, em que a F40 tem um peso grande, 0,88. Vai até 1 esse peso. Então, você pode fazer essa análise em termos da 40 comparando com a 38. É claro que você deve, então, utilizar a literatura para embasar na sua escolha de qual empresa, como critério você vai utilizar para se basear na comparação de par de excelência. Aqui a ideia é simplesmente mostrar o programa e o que quer dizer, no caso, essa coluna. Também na descrição do vídeo, então, eu vou deixar para vocês algumas referências, sugestões de leitura e algumas que fazem essa análise de benchmark. Talvez possa ajudar se você estiver trabalhando com esse método, certo? E aí, para exportar essa planilha aqui, se você quiser, basta clicar aqui no cantinho, que tudo vai ser selecionado. Você pode clicar em Edit, copiar tudo, ou copy, já que você selecionou tudo, copiar, ir lá no seu Excel e colar. Só cuidado aqui com o separador, no caso do meu separador de decimal é vírgula, então o seu Excel deve estar igual, para não ter nenhum problema, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, o básico então do MS e o que quer dizer, como que você poderia obter os dados, os resultados para fazer uma análise de benchmark. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, também deixe seu comentário, se você tem alguma sugestão, um novo vídeo ou do que possa ser aprofundado nesse vídeo de análise de benchmark. Agradeço sua presença e até a próxima.